Bom, boa noite a todos. Meu nome é Michel Pezipiorca. Eu sou professor tutor na FPCAF. Hoje eu estou aqui com a feliz, mas talvez ingrata missão de tentar substituir o professor Caio Augusto Tacano, coordenador do GT, do MBA em Gestão Tributária, e que, inclusive, para que todos aqueles, para todos. Boa noite, desculpe a confusão, acabei sendo multado aqui, mas só retornando, então, o meu raciocínio, eu só queria agradecer a todos que estão aqui hoje, aproveitem o chat para fazerem as perguntas, não é todo dia que a gente tem o prazer de receber a professora Sandra Cabral, o professor Kleber Santos, ambos professores com muita experiência, com grande conhecimento técnico, que vão aqui esclarecer todas as nossas dúvidas, né? O tema de hoje, proposto pelo professor Caio, para a gente ter um gostinho do que é a FIPECAF, né? E temos aqui os professores que vão integrar aí, ou já integram, o nosso MBA em Gestão Tributária da FIPECAF. Então, a gente vai ter um gostinho hoje de como são as aulas, voltadas especificamente no aspecto mais prático, sem deixar de levar em consideração também os aspectos teóricos, né? Então, só um pouco de contexto, antes, porque ninguém veio aqui para me ouvir, a gente veio aqui para ouvir a professora Sandra e o professor Kleber, que os contribuintes, a gente ainda está tentando desvendar o que fazer com a tese do século, né? Como que a gente vai contabilizar a exclusão do CMS na base de cálculo do PIS/COFINS, e ainda a gente tem que lidar, digamos assim, mais o contribuinte, mais o contador que está ali na ponta, que tem que tentar entender e implementar as decisões do STF, tem que tentar desvendar o que e quais os efeitos dessas decisões, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco do creditamento do CMS, em linha com as decisões do Supremo. Então, um pouco no que foi decidido no tema 1099 e na ADC 49, que é a questão da não incidência do CMS no deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive entre diferentes estados. Então, sem muitas delongas, para não cansá-los, vou passar a palavra para a Sandra, que vai e dizer, Sandra, o que os seus clientes, o que seus alunos, o que eles te perguntam? Assim, naquele estado de caos, o que eu faço agora, Sandra? Eu tenho que aproveitar crédito, eu perco meu crédito, o que mudou, o que não mudou? Você está com o seu microfone desligado, Sandra. Perdão. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito e, como todo mundo sabe, não me dá o microfone, porque se me dá o microfone, eu não largo mais. Então, o Caio sabe bem dessa minha fome de falar. Então, eu agradeço imensamente ao convite dele, ao convite da própria instituição de ensino, você mesmo estando aqui intermediando a nossa fala, e o meu amigo Kleber Santos também, de longa data, né, conhece muito desse ambiente prático que é o ambiente eletrônico, né? Eu fico mais na retaguarda, que é a legislação. Então, feitas essas primeiras considerações, a gente precisa pensar muito no ICMS, né? Só fazendo um panorama geral do que é o ICMS. A gente sabe que o ICMS ele é da espécie imposto, né? E de competência dos estados. E, como eu sempre alerto, uma das mais altas fontes de receita, né, do próprio estado. Então, é muito representativo
o ICMS para cada um dos estados. E a gente não pode esquecer que todo o desenho do ICMS está lá na Constituição Federal e também na Lei Complementar 87 de 96, e, logicamente, cada estado, olhando para essas duas normas hierarquicamente superior, trazem essas regras para dentro de cada estado. Então, assim, o ICMS, fonte de receita, ICMS, vários fatos geradores. Nós só vamos discutir aqui o fato gerador, que é a circulação de mercadoria. Outra grande questão que é necessário a gente colocar, a guerra fiscal, que sempre existiu entre os estados. E a gente estava bem tranquilo, porque os estados, de alguns anos para cá, vêm tentando aplacar a sua fome de arrecadação, e eles vinham se ajustando. A alíquota de 4% para produtos importados, a emenda constitucional 87. Então, os estados já vinham ao longo do tempo parando com a guerra fiscal, porque o ordenamento tributário estava sendo solidificado. Então, cada estado ficaria com as suas arrecadações. E a gente já achava que a Lei Complementar 87 de 96, ela já tinha sido aceita por todos os estados, não é? Apesar de ser um imposto de competência estadual, o ICMS tem uma lei de alcance nacional para que todos os estados tributem os mesmos fatos geradores, definam a condição de quem é contribuinte, e assim vai, né? Para que não haja uma bagunça de cada estado querer tributar o que não é para tributar. Então, feita esse histórico, a maior discussão que eu e o Kleber vamos traçar aqui são os créditos, né? Porque a gente está falando de fato gerador, ICMS, saída de mercadoria. Lógico que todos os que estão aqui sabem que já vem uma discussão de décadas sobre essa não exigência do destaque do ICMS na transferência de mercadoria, né? A gente precisa saber muito bem que o que é a transferência? É a movimentação física entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Só muda lá o finalzinho do CNPJ, ok? Então, nós estamos discutindo isso, e essa é uma discussão já de décadas. A gente já tem súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto, que é o 166. Mas o Estado do Rio Grande do Norte veio com uma discussão que o Supremo chegou e determinou. Bom, então, realmente, nós aqui estamos entendendo que não haverá destaque do ICMS na saída a título de transferência. E aí todo mundo, eu vou passar a bola para o Kleber, todo mundo começa assim, tá bom. Todo mundo alardeou e falou, que legal, não vou precisar pagar o ICMS na transferência para minha filial. Nossa, que delícia. Tá, mas com quem vai ficar o crédito do ICMS? Né? A essência do crédito do ICMS se perfaz no estabelecimento que tem o débito do ICMS. E aí? Né? Começam as discussões mais práticas, mais operacionais. E aí começam as discussões, que eu vou deixar agora o Kleber, porque eu seguro o microfone, viu, Michel? Eu vou deixar o Kleber falar um pouquinho. O Kleber, nos 5 minutos que a Sandra está te dando para você falar hoje, com quem fica esse crédito, então? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Minhas saudações ao querido amigo Michel, a saudação também para minha querida amiga Sandra de Laga Data.
Lamentamos também a não presença do Caio, em razão de um compromisso que ele teve, de última ordem, mas com certeza ele, como está sendo gravado, vai acompanhar, mas está sendo muito bem representado aqui também pelo Michel, fazendo às vezes também de intermediário. Dito isso, vamos ao tema central do nosso bate-papo, né? Eu digo que a Sandra é como é a querida esposa, né? Você tem um guarda-roupa compartilhado, a Sandra me cede uma caixinha para guardar o que eu tenho, o restante, todos os espaços seriam dela. Obviamente, porque ela tem uma bagagem fora do comum e sempre eu me sinto muito confortável quando estamos dividindo ali a nossa cena, né? Então, fique tranquila, Sandra, sempre as suas ponderações são de suma importância. Bem, sobre esse assunto, de fato, ele é, na primeira vista, atraente. Quando você fala que não vai ter a incidência do ICMS na sua saída, as pessoas ficam muito entusiasmadas, uma vez que o débito está atrelado a um pagamento direto. Mas nós precisamos saber que tem efeitos colaterais, uma vez que essa saída não vai ser tributada, certo dizer também que quem está recebendo essa mercadoria não há o que se falar sobre créditos. Então, se esta empresa recebedora dessas mercadorias já tem como certo uma grande camada que compõe a somatório dos seus créditos, uma vez que você retira essa oportunidade, é importante os contribuintes ficarem atentos, no sentido que, será que no final das contas, essa movimentação foi de fato positiva? E para efeitos práticos, o que a gente tem até agora é que, como já citado pela Sandra, nós temos a lei complementar 87/96, conhecida também como Lei Candir, aonde que ela é a doutrinadora para que os estados assim façam os seus respectivos decretos e determine algumas regras internas. E também temos já uma manifestação no artigo 12 da nossa Lei Candir, aonde já assim recebeu o comando da ADC, que foi alvo dessa discussão do STF. E o ponto central foi discutido de que esse ICMS não haveria a incidência sobre a prerrogativa de que não há transferência de titularidade. Essa que foi ali a definição para que chegassem à conclusão que não deveria existir ali a incidência. Muito embora no artigo 12, quando ele trata no conceito do fato gerador, no inciso 1º, ele já menciona a época, assim definindo de que, sim, relações entre o próprio estabelecimento careceria a incidência. Mas o fato é que hoje nós temos essa direção. Mas também é certo dizer que os estados não internalizaram esse entendimento ainda. O que nós temos é a lei matriz, Lei Candir, que dá elementos e formas de condições de como o contribuinte pode ou personalizar, se assim desejar. Entretanto, não há uma recomendação expressa feita pelos estados, seja por meio de normativas, por portarias e quaisquer que sejam essas manifestações. Então, agora nós temos um cenário bem tempestuoso, porque a pergunta sempre que fica, e agora? Já posso fazer desde agora? Aí eu tenho aqui a oportunidade de destacar de que é importante, na nosso juízo, aguardar um pouco, fazer as suas ponderações, se de fato isso é positivo, porque, matematicamente falando, se você tem um débito, você tem um crédito. E o efeito da apuração do ICMS, ele é feito competência. Então, hoje, no universo SPED, universo digital, é certo dizer que quando você emite um documento fiscal de uma unidade, você fatalmente escritura, se não no mesmo dia, no dia seguinte, essa nota fiscal nessa sua outra unidade. Então, se isso acontece de forma simultânea, você sempre vai estar, digamos assim, tirando de um bolso e colocando do outro. Então, isso que é um grande ponto, afinal de contas, essa decisão ela foi positiva. O nosso juízo, que a gente vem conversando nos bastidores, há controvérsia se de fato isso se traz para algum tipo de cenário seja positivo. E aí eu passo a palavra para a Sandra, fazendo uma pequena provocação para que ela traga para nós também o que nós estávamos discutindo no caso específico, ainda no conceito do crédito, as dificuldades que vão existir justamente quando você tem operações de importação, onde, em regra, em São Paulo, por exemplo, nós temos a alíquota
básica de 18%, e se depender do tipo da atividade da empresa ou do tipo da filial da empresa, se está em outro estado, ela pode praticar 4%. E aí, Sandra, nesse caso específico, você também entende que, se for entendido que terá que também estornar esses créditos da respectiva entrada, como que ficaria isso? Você entende também, assim como eu, que pode ser um grande problema para os contribuintes, essa grande fatia que vai estar sendo, vou chamar desperdiçada, mas, digamos, subtraída? Até Kleber, uma pode falar. pergunta, né, que o Kleber já fez uma pergunta difícil, eu só vou acrescentar uma um pouco mais fácil, né, que é o STF decide e não é imediato, os efeitos eles não são imediatos na cadeia reprodutora, digamos assim, né? Não há uma adaptação tão automática da legislação e mesmo dos programas aí do SPED. E aí eu pergunto se eu tenho como viabilizar essa decisão hoje. Assim, eu consigo deixar de cumpri-la em alguma medida? Eu consigo pagar ICMS ou eu não? Ou eu ainda tenho a opção de pagar para preservar esse crédito, ainda que não indevido? Pergunta difícil. Olha, não foi isso que a gente combinou, mas tudo bem. As perguntas difíceis eram para o Kleber. Mas antes de tudo isso, uma outra questão que os tribunais, né, vão ter que definir para a gente, porque assim, a essência do crédito é a minha saída tributada, salvo nos casos de não incidência e de isenção, que a própria legislação que concedeu essas situações tributárias permitam a manutenção de crédito. E aí a grande questão que persiste, essa decisão do Supremo é não incidência do ICMS na saída? A gente não sabe, porque a gente não sabe qual vai ser a situação tributária que amparará a nota fiscal. Então, começa por aí, né? A gente não sabe que situação tributária é. A isenção a gente sabe que não é, né? A decisão não está falando de isenção, mas será que se caracteriza como uma não incidência do ICMS? Né? Então, a gente já precisa determinar esta questão. Partindo desta questão definida, porque eu só emito nota fiscal, e aí no aspecto operacional, eu só emito uma nota fiscal colocando no campo apropriado a situação tributária que vai amparar aquela circulação. Começa por aí. Bom, enfim, se os tribunais, se o Supremo Tribunal Federal, ou se os legisladores, Constituição Federal, lei complementar e depois cada estado, se eles regulamentarem isso, começa a nossa grande discussão, que o Kleber fez a pergunta. Bom, depois eu volto para você, Michel. Se eu continuo destacando o ICMS nas minhas saídas, porque é o que você mesmo disse. A decisão do Supremo não determinou a partir de qual momento. Então, os contribuintes, e como o Kleber levantou, os estados ainda não trouxeram esta previsão de não tributação para dentro das suas legislações. Então, a princípio, os contribuintes devem continuar destacando o ICMS nas suas transferências, quer seja internas, quer seja interestaduais. As filiais recebedoras continuarão se apropriando dos créditos dessas entradas até que alguém se manifeste. E aí o que o Kleber falou, e eu acho interessante, porque eu fiz um desembaraço aduaneiro, paguei, regra geral, os 18%. Na minha transferência para minha filial, que está em outro estado, a alíquota do ICMS seria 4%.
Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma portaria CAT que permite um regime especial para que, no momento em que eu estou nacionalizando a mercadoria, eu não pague a integralidade, por exemplo, dos 18%, para compensar com esse meu débito de 4%. Eu tenho um regime especial para que a minha saída a 4%, mais ou menos, seja o meu desembaraço aduaneiro. Bom, se a minha saída, transferência para a minha filial, não vai ter mais tributação, como é que eu faço com o meu regime especial que eu tenho? Para desonerar a minha importação. E aí eu jogo para o Kleber uma outra pergunta, que nós não combinamos, mas já joguei. A gente sabe que a substituição tributária não ocorre só nas vendas, ela também ocorre, dependendo de protocolos e tudo mais, ela também ocorre nas operações interestaduais. Como é que eu vou fazer o cálculo da substituição tributária se a origem não será tributada? Eu não vou abater nada? Tudo vai ficar com o estado de destino? Como que ficaria isso no ambiente de emissão de nota, Kleber? Perfeito, excelente pergunta, porque de fato não foi suscitada a questão da substituição tributária, mas sim é uma forma de arrecadação. E é uma pergunta oportuna, porque como que eu executo um cálculo que é uma determinação da regra de que quando eu vou apurar a substituição tributária, a parcela do ICMS próprio, eu tenho que também fazer a subtração do valor a qual eu calculei do ICMS-ST, assim encontrando o valor que é o valor disponível a pagamento dentro do campo próprio da DANF, especificamente ali na nota. Veja, se eu não tenho essa informação dita como ICMS próprio, você vai ter um ICMS muito maior do que deveria, que não faz o menor sentido e fere totalmente as premissas dos cálculos do ICMS-ST que está definido. Aí é a pergunta, vamos então alterar também a forma de arrecadação destinadas à substituição tributária, adicionando talvez uma premissa, especificamente quando formos tratar de transferência entre filiais? Percebam que esse assunto trazido inicialmente, muitas vezes quando você suscita um fato, nem sempre ou quase nunca, o STF vai incrementar e vai ampliar a sua decisão. Ele vai focar especificamente no que está sendo discutido. E, à época, está sendo trazido o ICMS próprio. Mas nós não podemos afastar ou esquecer que o ICMS-ST faz parte dessa cadeia também. Então, eu percebo que sim, é um grande problema. E aproveito para acrescentar, em relação à forma de escrituração, nós temos uma situação tributária. A Sandra citou como o assunto não está totalmente... fechou, ótimo. Como o assunto não está totalmente demonstrado nas suas respectivas legislações, não tem uma determinação de qual vai ser o CST que você vai praticar. Será, então, que isso é visto como não incidência do ICMS? É essa CST que vamos praticar? Isso é um ponto. Então, perceba, vamos trazer o assunto da substituição tributária. Qual CST, nessas circunstâncias, eu deveria utilizar? Então, percebe que nós temos um grande problema para conseguir operacionalizar isso. Por isso que nós estamos discutindo aqui que o assunto ainda está incipiente, precisa que os estados se posicionem para que, assim, a gente tenha uma maior amplitude de como tratar esses pontos. E, referência à questão ainda dos créditos, não há nenhuma manifestação, é dito, como foi a nossa introdução, de que o ICMS, na transferência, saída, não deve ser destacado. Mas, evidente que em algum momento vai ser suscitado essa questão da manutenção do crédito, ou não. Nós entendemos que essa
forma e condição que nós gostaríamos muito, que assim eles permitissem essa manutenção do crédito, seria ótimo, mas eu acho muito pouco provável que isso vai acontecer. Tanto é verdade que a gente já vem acompanhando algumas manifestações e que provavelmente isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, acho que os estados estão se preparando e vão ter, de fato, uma manifestação um pouco mais expressiva acerca desse assunto para que os contribuintes eles façam os estornos desses créditos ora realizados. É o que eu penso. Kleber, antes de passar para os comentários da Sandra, só uma complementação, que eu já li alguns doutrinadores que têm sustentando que o tema 1052, que é a questão do creditamento naquelas operações de telefonia móvel em relação ao aparelho adquirido e cedido em comodato, se esse racional de que não há uma operação de circulação permitiria a manutenção do crédito, se ele poderia ser Legal. aplicado aqui também, porque ali a gente está falando da própria empresa adquirente que adquiriu os celulares, ceder comodato e utilizar desse crédito. E aqui a gente está, em alguma medida, entendendo que esse ICMS vai ser apurado em outra ponta, né, no outro estado. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês entendem que daria para a gente tentar estender esse racional de que, olha, não é circulação jurídica, não é circulação, então não haveria como se aplicar aqui o artigo, acho que 12, vocês comentaram, Isso. da Lei Candir, que impede, que indica o estorno do crédito, né? Queria ouvir também a opinião de vocês. Olha, Sandra, você vê que eu estou seguindo o combinado. A pergunta mais difícil para o Kleber. É assim mesmo, é assim que estamos combinados. Vai lá, Kleber. Perfeito, então vou seguir em frente. Olha só, eu vejo que sim, tem um bom campo, bom trânsito para tentar buscar essa forma, mas assim a gente vai ter uma discussão ainda no campo judicial, porque se nós olharmos sobre o ponto de vista pragmático da Cefaz, quando eu falo Cefaz, subentendo as 27 unidades federativas, eu acho, de novo, um pouco improvável. Mas no campo judicial pode ser que isso aconteça, porque perceba o seguinte, se você pressupor que eu tenho uma manutenção de um crédito, vamos imaginar o cenário que nós estamos vislumbrando o perfeito. O perfeito seria isto. Subisse um ato normativo dos estados dizendo o seguinte, que os contribuintes podem não mais fazer a incidência na sua saída das transferências e que ainda esses que quiserem pedir o passado, os últimos 5 anos, fiquem disponível para fazer. E que os créditos, ora utilizados, sejam mantidos. Isso é algo fabuloso, seria, de fato, o que eu gostaria. Mas o que eu quero, o que eu posso, são situações muito diferentes. Então, eu sou um sujeito, nesse ponto de vista, um pouco mais pragmático. Reforço, eu acredito um pouco ser improvável, talvez, se eles vão ter essa condescendência sobre esse assunto. Eu acredito, sim, que vai existir uma manifestação de que, tudo bem, você pode pedir a relação ligada com o que, de fato, não deveria existir como incidência, mas também estorne os seus créditos. E a minha preocupação é, na medida que você faz um processo administrativo junto à Cefaz e pede esse valor que você destacou nos seus documentos de transferência, automaticamente, um passo atrás, se assim for determinado, é claro, ele peça que você faça o estorno. Aí eu fico com a seguinte pergunta. Será que eu vou receber esse dinheiro retornando da Cefaz primeiro do que eu faço o estorno? Com certeza não, porque esses estornos eu faço de forma automática na apuração e pode levar meses para que eu venha receber da Cefaz esse valor. Então, não me parece uma jogada um tanto quanto razoável. Por isso que eu acredito que, caso a empresa queira buscar uma tese dentro dos tribunais, poderia ser mais viável seguir por meio desse caminho. Porque, provavelmente, se você ingressar com uma solução de consulta, por exemplo, acerca disso, o que fazer durante isso, certamente vai ser pedido para que
você estorne os créditos e ainda assim depois você venha pedir um ressarcimento acerca do que você pagou a mais. E colocando um pouco mais de fogueira nisto, fica o ponto. Vamos imaginar então o seguinte: se o débito dessa unidade, vamos chamar de unidade A, não deveria existir esse valor, a empresa B que recebeu essa mercadoria, ela tomou crédito. Então, se é entendido que aquele ICMS da empresa A não deveria existir esse destaque, pergunto, como é que fica o crédito da empresa B? Tenho que estornar também? E para ficar mais difícil, e se essa unidade B é de um outro estado, como o São Paulo, vamos chamar assim, ou qualquer outro estado tem jurisdição para competir e investigar, por exemplo, o que está acontecendo com outro estado? E aí voltamos na estaca zero, na questão ligada com o que nós temos voltado à guerra fiscal. E só também contribuindo com a colocação do Kleber, o fato ainda é a saída, a transferência diante desse cenário da decisão do Supremo vai ser considerada como uma não incidência, porque a gente não sabe se vai ser caracterizada com uma não incidência. Porque aí tudo depende deste fato. Porque está lá na Constituição Federal as situações que os créditos serão mantidos ou os créditos serão estornados. Isso é previsão constitucional, né? Então, a grande discussão permanece nisso. E, de novo, o ICMS é fonte de receita dos estados. Diante dessa colocação do Kleber, a unidade está em outro estado, a que gerou a entrada com crédito. E ela vai fazer as transferências para suas filiais em outros estados, sem o débito destacado. As filiais, quando realizarem operações comerciais, regra geral, terão o débito do ICMS. Só débito? Com quem vai ficar? Será que haverá um encontro de contas nacional? Impossível isso. Impossível. Nós somos regidos pelo federalismo. E tudo se quebrou porque, na decisão do Supremo, ele rechaçou o princípio da autonomia. Então, a unidade minha filial, por exemplo, ela não existe, porque não há a segunda decisão, né? Apesar de ter lá na lei complementar, o Supremo olhou para ela e falou, não, como não houve mudança de titularidade, não se fala em destaque do ICMS, então você, o que a gente chama hoje de filial, você não existe. É como se você não existisse, ou como se você fizesse parte da matriz. Você é uma extensão da matriz, mas você não tem autonomia para cumprir com suas obrigações principal e acessória. Entendeu? Então, olha o labirinto que a gente está. Porque com quem vai ficar esse bendito desse crédito? A gente não sabe dessas discussões. A gente não sabe o final disso. E alguém estava perguntando aqui no chat sobre a diferença entre a súmula 166 e a decisão agora do Supremo. Na verdade mesmo, a súmula 166 veio para dirimir uma questão muito pontual que existia. Alguns contribuintes que, olha, muito cá entre nós, né? Nós e todos que estamos aqui ouvindo, né? Os debatedores e todos que estão aí. E depois que a gente vê no YouTube também, né, Sandra? Muito cá entre nós, todo mundo. Fala assim, vou contar um segredo, Sandra. Eu vou contar um segredo. Mas você fala com o microfone, vou contar um segredo. Alguns contribuintes no judiciário
por conta de querer empurrar com a barriga algumas situações, eles usavam da súmula 166 para não destacar o ICMS naquela operação de transferência. Ponto. Ponto. Usava 166 e colava isso no judiciário. Colava, falava, é verdade. Tem a súmula 166 que dispõe que, para efeito de concretizar o fato gerador de ICMS, precisa de circulação jurídica, circulação econômica e circulação física. Na transferência não está acontecendo esses 3 requisitos. E aí, num determinado momento, o judiciário falava, realmente, você não precisa destacar o ICMS nessa sua saída. Mas a discussão primeira permanecia. Com quem ficam os créditos? Lógico que em alguns tribunais, de alguns estados, e muito pontualmente, os tribunais garantiam a manutenção de crédito. Porque esse contribuinte que não estava destacando na transferência, ele tinha outras operações, ele vendia, ele realizava bonificação, ele fazia operação tributada. Então, ele só não estava destacando o ICMS naquela transferência, mas ele abatia os créditos com as outras operações. E isso a gente tem que fazer conta, gente, para ver se vale a pena toda essa reengenharia do meu negócio. E não é fácil, não é? Não é fácil. E aí, jogando a bola de novo, porque, olha só, eu tenho crédito acumulado. Aqui em São Paulo tem, e em outros estados também tem, a geração de crédito acumulado. Crédito incentivado, porque, entre outras situações, você comprou aqui dentro do estado e você está transferindo para a sua filial de outro estado com alíquota de 7 ou de 12. Você pode gerar crédito acumulado. E esse crédito acumulado, diante de algumas exigências de entrega de formulários, você pode utilizar. Pergunta, eu já tenho autorização de usar o crédito acumulado, que foi gerado por conta dessas movimentações. O que eu faço agora? Será que eu vou ter que refazer o meu ECREDAC para tirar de dentro do ECREDAC os débitos de 7, de 12 ou de 4? Entendeu? Então, a decisão do Supremo está trazendo para nós que ficamos no operacional, a gente está de mãos atadas, porque, de novo, como o Kleber falou, a gente precisa dos estados. Bola para você, Kleber. Exatamente. Até aproveito aqui o ensejo para destacar o mais próximo que chegamos, em tese, para tentar equilibrar essa guerra fiscal, foi por meio de um ajuste CINEF, que é o 8 de 2019. E ele faz referência, inclusive, só uma parte que é importante, até fazendo aqui, às vezes, do meu amigo Caio Takando, vou compartilhar com vocês sequencialmente um artigo de autoria do próprio Caio, que ele faz menções acerca desse ponto, mas vou humildemente aqui colocar alguns pontos desse artigo que ele escreve, de forma muito clara e objetiva, porque esse ajuste CINEF, ele tem um compromisso de estar ligado também ao convênio ICMS 190 de 2017, onde ele também nasce a partir do momento que também tivemos a Lei Complementar 160 de 2017, que também buscou equilibrar sobre as prerrogativas de como lidar com os benefícios fiscais. Então, essa Lei 160 de 2017, sequencialmente se deu a esse convênio 190 de 2017. E ele tem uma passagem na cláusula 14ª, onde ele cita de que haverá uma transparência entre os estados, ao passo de que essa transparência seja possível, os estados, de forma mútua,
de forma irrestrita a partir de janeiro de 21, e aqui iniciamos o nosso ano, para que eles possam se fiscalizar, para que eles possam acompanhar. Mas digamos que o objetivo dessa cláusula 14ª está relacionado justamente com as questões dos benefícios fiscais. Só para contextualizar, para que um benefício fiscal tenha vida, precisa necessariamente existir um convênio. E esse convênio tem que ser passado pelo CONFAZ. Hoje, 2/3 já é possível fazer a aprovação. Então, uma vez que buscam-se ter a transparência, os estados, assim, celebraram esse convênio 190 de 2017, com o objetivo de que, daqui para frente, todos os benefícios passem por esse rito. Agora, se é verdade que eu já tenho essa cláusula que supostamente me traz essa liberdade, nós estávamos discutindo sobre até que ponto os estados podem se fiscalizar e acompanhar como está caminhando, naquele exemplo que eu trouxe anteriormente, da nossa preocupação de que estados podem começar a observar que deveriam também estornar créditos que foram tomados de forma supostamente devida, uma vez que a operação de origem não deveria ter direito a crédito, isso pode gerar também uma confusão em relação a esses pontos, não é? Então, me parece que esse assunto ainda acerca da transferência não chegou até o fim, porque nós precisamos ainda suscitar vários tipos de ações, porque nós não podemos, do dia para a noite, vocês que trabalham com RP, um sistema esse um pouco mais robusto, imagina você, de repente, chegar para o seu time de TI e falar assim, olha, a partir de agora você precisa fazer as regras fiscais para não ter mais incidência. E mais, já também a notificar todas as unidades. Eu conheço empresas que têm mais de 200 filiais. Como que, de um dia para a noite, você retira esses créditos dessas empresas? Será que era o que as empresas gostariam? Então, todo esse arranjo, que é o arranjo tributário, mas na última cadeia, o que fica é a parte sistêmica, ou seja, legislação, operacional e fato real, que é a forma de como você vai executar. Todas essas movimentações que você vai envolver, pessoas, energia, então eu preciso ter consciência que isso seja positivo. E por isso que o objetivo da nossa live aqui é trazer para vocês o nosso pensamento, o que a gente entende que é legal. Primeiro ponto, é avaliar se isso de fato é bom para você, antes de talvez emplacar essa decisão e daqui para frente não mais ter incidência. O que nós temos os estados não se manifestaram sobre isso e que isso não foi instrumentado. Não temos nenhuma orientação de qual vai ser o CST praticado por essas formas, não temos orientações em dados adicionais do que tem que ser mencionado. Nós temos, se caso alguém hoje perguntasse para mim, Kleber, eu quero fazer essas determinações do STF, qual seria a recomendação? Bom, vai utilizar uma CST de não incidência? O mais próximo do que a gente pode orientar seria isso. Coloca nos dados adicionais que você está se pautando referente à ADC 49. E aí recomenda também o artigo 12 da nossa lei Candir. É o que a gente pode fazer, mas seria o caminho mais assertivo, seguro que você vai seguir? E tem mais. E os créditos que você tomou referente a essa saída subsequente? Você vai estornar, vai deixar ele? Como que você vai fazer? E para ficar mais difícil, para quem acompanha o Universo SPED, sabe que nós temos códigos de ajustes específicos. Pergunto, nós vamos colocar isso em que código de ajuste? Outros créditos? Que é aquele coringa que a gente vai colocar? Mas essa seria a determinação? Estornar tudo? Ou pior ainda, Sandra, vamos retificar todas as declarações dos anos anteriores que a gente foi tomando crédito daquela operação. Você imagina que às vezes você compra uma carga que tem milhares de quilos, que você demanda o ano inteiro para você poder consumir tudo aquilo. Então, quer dizer que você vai ter que eliminar esse crédito desde o dia que você fez a primeira escrituração. Então, não me parece que seria algo tão simples assim de executar, dadas as circunstâncias e prejudicar mesmo o contribuinte. Abrir prescrição, por exemplo. Então, são vários fatores que a gente fica muito preocupado de ordem prática. O Kleber, ele traz excelentes questões
que realmente daria para a gente ficar mais umas 3 horas aqui, né? E, em teoria, a gente tem mais 10 minutos. Até antes de devolver a palavra para a Sandra, só queria pontuar que o que eu estou extraindo desse debate aqui é que, ao invés de a gente ter a segurança jurídica, que é o que se espera de uma decisão em repercussão geral, de uma ADC, a gente está acabando aumentando a insegurança, porque a repercussão é como se a gente joga uma pedra na água, né? Começam várias ondas que você não sabe para onde vai. E a gente acaba até, de uma certa forma, estimulando a litigância fiscal, porque, assim, eu não sei, posso tomar crédito? Não posso? Vou entrar com uma ação para perguntar. Como que isso vai afetar a minha concorrência? Se eu conseguir tomar crédito, a Sandra falou, olha, isso vai de juiz para juiz, de tribunal para tribunal. Quer dizer que eu posso estar sendo prejudicado por conta de uma decisão, então já vou estar em desvantagem com meus concorrentes. Como que eu faço agora? Vou ter que ajuizar. E se for modulado? Não sei. A questão vai ser, vou ter convênios específicos entre os estados, assim, São Paulo firma um convênio com Minas Gerais e agora, se você estiver em São Paulo, com o seu estabelecimento em São Paulo recebendo de Minas, você vai poder aproveitar o crédito? Isso é uma possibilidade? Quer dizer que agora a gente vai jogar o jogo da guerra fiscal em dupla? É isso? Ou o que a gente espera, né? Sandra, a gente está a 10 minutos do fim. Se você quiser responder todas as nossas questões e encaminhar para suas conclusões finais. Bom, vou ser bem breve mesmo, né? Eu tenho acompanhado algumas movimentações lá no Senado de projeto para alteração da Lei Complementar 87 de 96. Então, todas essas questões vai ser a saída amparada por uma não tributação. E também tem lá projeto discutindo o seguinte, alguém inclusive fez uma pergunta aqui no chat sobre isso. Olha, matriz remetente, se você tiver crédito, você pode transferir esse crédito para a sua filial recebedora. Mas concorda que tudo isso, gente, você manda a nota fiscal sem imposto e depois você pode mandar transferir o crédito gerado na entrada. Você entendeu? É gente que não sabe o trabalho que dá essas práticas fiscais, né? Mas, enfim, e deixando daqui a pouco para o Kleber, o que a gente tem hoje? A gente não sabe se isso vai ser modulado e de que jeito vai ser modulado. Começa por aí. A gente não sabe se o efeito da decisão é ex tunc, se vai retroagir. A gente não sabe. Se retroagir, eu tenho que estornar crédito lá de trás? Já entreguei SPED, já fechei tudo, né? As empresas que fizeram toda uma movimentação de reorganização societária, indo para estados que têm incentivos fiscais locais, o que elas vão fazer? Elas vão fechar essas unidades que não serão mais nada? Elas desaparecerão? Como é que fica tudo isso? Então, incentivo fiscal que eu tenho no meu estado, regime especial que cada contribuinte tem por conta de importação que realiza, substituição tributária nos cálculos. Como que isso vai se dar? Porque substituição tributária é o quê? Eu aqui pagando o ICMS em prol do outro estado, mas abatendo o ICMS da operação própria. Como é que eu faço esse cálculo? Então, é o que o Michel mesmo falou. Ao invés de pacificar esse ambiente conturbado de guerra fiscal, os contribuintes com maior poder aquisitivo vão entrar no judiciário. Vai ser mais um assunto que vai ser judicializado. E aí, quem pode mais é que vai conseguir essas vantagens. Mas também, Kleber, para passar a bola para você,
A gente está falando de uma saída que é de transferência. A gente pode imaginar que os créditos, que com certeza serão mantidos, porque senão você rasga a Constituição Federal, rasga lá o princípio da não cumulatividade. Você vai poder abater com as outras saídas que não as transferências. A empresa continua vendendo. O que você acha? Com certeza, eu acho que vai até o encontro aqui do que o nosso querido amigo Ismael Pereira colocou, que quando o fisco se vê fragilizado, o que ele faz? Uma declaração acessória nova, só para controlar esse tipo de evento. Então, assim, eu penso que se você tem dificuldade de controlar uma operação, vão fazer uma nova declaração acessória para controlar isso? Não faz nenhum sentido, porque quando foi criado o Universo SPED, o recado era de que era uma declaração única, que não teria nunca mais outra, e o que nós temos são quase 7, 8 declarações no Universo SPED. Então, eu acho que a insegurança é muito alta ainda. Nós temos, palavra de ordem, cautela, aguardar uma manifestação formal por cada estado que você aqui representa. Essa questão que me preocupa também dos regimes especiais, que você abre uma unidade sob a prerrogativa de ela ser a distribuidora, uma questão logística também é muito interessante, e aí você tem agora um prejuízo que talvez não seja dentro do seu contexto. A empresa foi criada justamente só para ter esse viés. E agora, como é que fica essa empresa? Não é crime, né? Não é crime eu querer ter economia tributária porque eu vou para um estado que me propicia essa economia. Não é crime, não é? Tanto é verdade que a legislação, o artigo 5º da Constituição, fala que você vai executar os seus movimentos, não nesses termos, mas você executa as suas movimentações desde que a lei assim determine. Então, se a lei não há nenhum impeditivo para que você abra mais uma unidade federativa, uma unidade operacional da sua empresa, nada impede. Eu acho que isso faz parte do planejamento tributário bem ordenado. O que fica é realmente essa insegurança de como lidar com todas essas questões. Honestamente, quando o STF ele se posiciona, ou qualquer tribunal, de uma forma geral, ele não tem o alcance necessário sobre os aspectos operacionais. Talvez nem sei se seja interesse deles também ter, né? O fato é que essa bomba chega no colo dos estados, aonde ele verifica essa decisão e fala, bom, e agora? Como que eu consigo orientar os contribuintes? Então, fica um pouco impraticável, né? E por isso que o Ismael aqui, de forma gentil, coloca, teremos que ter uma declaração acessória só para controlar esses fatos? Como faremos? Então, esse é um desafio que a gente ainda não tem uma resposta, e eu acredito que temos que aguardar o Estado se posicionar, e assim depois seguir em frente, porque sair de forma desenfreada, já escalando o seu departamento de TI para fazer os parâmetros necessários dos seus sistemas, sem ter mesmo a certeza disso, eu acho que isso pode gerar um prejuízo para a sua empresa de tempo, de dinheiro, de investimento, etc. E o pior, né, Kleber, é que a gente não sabe quais são esses parâmetros ainda, né? Que a gente está aqui há 1 hora sobre a premissa de sem saber se é ou não uma não incidência, né? Pois é, a gente não sabe isso, a gente não sabe qual a natureza dessa situação tributária para amparar essa não tributação que agora, vai ter que sumir essa palavrinha, esse CFOP de transferência, porque diante do Supremo, essa minha filial não existe. Então, se não existe... É uma coisa só. É uma coisa só. Não, ainda vou multar ainda, se caso algum contribuinte seguir em frente com essa decisão e colocar uma CST que lá na frente descobrir que não seria essa, vou multar porque o documento foi emitido de forma errônea. Então, ainda não me surpreenderia se isso acontecer, com certeza. O caos, o circo está montado, né? Vamos só esperar para ver se quem vai ficar por último, se é a mulher barbada ou o homem forte. A gente que lute, né, Márcia? A gente que lute, Márcia. Só enfim, todos que nos acompanharam tem um gostinho aqui de que é uma aula na FIPECAF, né? A gente tem o fiscal, a gente tem o jurídico conversando assim amplamente com a liberdade de
acadêmica, querendo saber o aspecto prático, trazer a realidade, que é isso que importa, né? E no curso de gestão tributária, no MBA Gestão Tributária, coordenada pelo meu amigo, meu sócio Caio Takano, contará com a presença da professora Sandra Cabral e do Kleber Santos. Então, quem quiser ter aulas com docentes desse nível, tem que se inscrever agora, aproveitar que as inscrições estão abertas, vai lá no site da FPCAF. Se eu não falar isso, o Caio vai brigar comigo ainda. Brincadeiras à parte, pessoal, só queria agradecer aí a Sandra e o Kleber por terem gentilmente disponibilizado o tempo de vocês, terem trazido e oportunizado essas discussões de alto nível. Realmente traz muita reflexão, muita preocupação, né? Que agora a gente vai ter que deitar a cabeça no travesseiro e pensar aí, o que eu faço agora com tudo isso, né? Então, só agradecendo, eu passo para a Sandra, para o Kleber, se quiserem algumas palavras finais, fiquem à vontade, que a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Sandra, por favor. Eu só quero reiterar meus agradecimentos, né, à própria instituição, ao Caio Takano pelo gentil convite, a você por ter brilhantemente intermediado aí toda essa nossa discussão, ao Kleber também, né, que sempre traz essa novidade dessas práticas fiscais, e a todos os que estão nos ouvindo gentilmente, né, gente interessada em crescer profissionalmente, e eu acredito que nessa troca de informação a gente cresce realmente, e eu agradeço por permitir que eu capacite vocês, né, nesse ambiente fiscal. Obrigada, viu? Muito bem, faço das palavras da Sandra as minhas, meus agradecimentos a todos os participantes que aqui estavam com a gente, estão, na verdade, conosco, durante esse período que passa muito rápido, inclusive. Agradeço também a FPCAF pelo convite, o meu querido amigo Michel, fazendo as suas intervenções muito acentuadas. Até aproveito para deixar o convite, porque já tenho agenda na FPCAF, onde vou iniciar a aula de PIS e COFINS sobre a grande missão de substituir meu querido amigo Fábio Rodrigues, por um acaso é o meu mentor também. Então, a aula, acho que, salvo engano, inicia a primeira aula dia 31 de agosto, finalzinho de agosto. Então, vai ser um prazer, caso você aqui tenha a oportunidade de estar frequentando essas aulas. É um tema também que eu tenho um grande paixão, acho que todos os tributos indiretos eu sou bem apaixonado, acho ele bem desafiadores de uma forma geral. Então, caso você esteja nessa turma e eu puder te também levar esse conhecimento voltado ao PIS e COFINS, vai ser fantástico. Então é isso, meus caros. Sempre um prazer estar com você, Sandra, discutindo, aprendendo bastante, porque é assim que a gente consegue amadurecer as ideias quando ainda está num plano que a gente não consegue entender. Discutindo faz com que a gente veja caminhos um pouco mais relativamente tranquilos a ser seguidos. Então, só agradecendo a todos que ficaram com a gente, eu encerro aqui o evento. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.